Ao vivo com você nessa segunda-feira, 21 horas, e o programa é de opinião, é o ponto a ponto na Conecta Mais TV. Temas importantes que geram debate e discussão ou opiniões contrárias na internet, na televisão e nos jornais. A gente reúne aqui com os nossos especialistas comunitários para que eles possam falar um pouco sobre esses temas e trazer um entendimento e sanar muitas vezes as dúvidas que você em casa tem. Na noite de hoje eu tenho a honra de receber Gustavo Prats, advogado graduado pela URGS, presidente da OAB entre 2013 e 2015. Marcelo Roncato Bergamin, vereador de Vila Flores, estudante de administração na Universidade de Caxias do Sul e presidente do diretório acadêmico da entidade e também da URGS Empresa Jovem. Natural de Caxias, aos 21 anos é o vereador mais jovem da história de Vila Flores e da região. Samuel Menezes Oliveira, tabelião de notas e protestos de Nova Bassano, mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Tecnologia e Políticas Públicas sobre a Gestão Ambiental pela Universidade de Alicante, na Espanha, doutorando em Direito pela URGS, professor de pós-graduação e palestrante. E essa noite nós temos uma pauta bastante truncada: justiça e política. Esses são os temas que nós teremos. No primeiro bloco, a nova taxação, o rol taxativo dado pelo STJ para as coberturas aos procedimentos dos planos de saúde. Isso pode alterar profundamente a sua relação com o convênio que você tem para lhe atender na hora que você precisa. No segundo bloco, se falou na semana passada em congelamento de preços e se pediu aos donos dos supermercados que revejam aí a forma de indexar os seus lucros para tentar frear a inflação. E no terceiro bloco, o atual candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, volta a falar em regulação dos veículos de mídia. 2022 parece que está começando nesse cenário político eleitoral de forma bastante incisiva. E nesse primeiro bloco, o destaque fica por conta de uma decisão na semana passada tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, que disse que o rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde é taxativo, o que muda a partir de agora. A nova posição adotada pelo STJ na última semana vai afetar de forma incisiva a cobertura dos planos de saúde. Antes do entendimento judicial, era que o rol de cobertura das operadoras era exemplificativo, ou seja, procedimentos não escritos nessa diretiva poderiam ser adotados e custeados pelos convênios. Agora, com o novo posicionamento, o STJ decidiu que o rol da ANS é taxativo. O que quer dizer? Só vale aquilo que está escrito nas recomendações da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Prezado colega de bancada, no seu ponto de vista, quais serão os reflexos dessa decisão? E abrindo os trabalhos, Dr. Gustavo Prats, o que a gente pode esperar dessa circunstância? Quem paga o seu plano de saúde pode se ver aí numa situação um tanto quanto complicada? Boa noite a todos os amigos da Conecta, meus colegas Dr. Samuel, Dr. Marcelo, Dr. Tiago, né? Então, realmente, o assunto, essa notícia ocorreu acho que no dia 9 ou 10, quinta ou sexta-feira da semana passada, e causou um verdadeiro frenesi, porque parecia que agora ia haver gente tendo seu oxigênio desligado, né? Os seus tratamentos médicos interrompidos e uma verdadeira debandada dos planos de saúde. Então, claro, a notícia, como foi veiculada, dava a entender que um rol taxativo limitaria muito a cobertura dos planos de saúde. Muito bem. Mas quando a gente vai ao site do STJ e vê o teor da decisão que foi prolatada, a gente vê que o diabo não é tão feio quanto se pintava. Por quê? Essa decisão, embora houvesse entendimentos de que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar fosse exemplificativo, já havia diversas decisões entendendo que não, o rol deveria ser taxativo. Isso em cumprimento já à Lei dos Planos de Saúde, que é de 1998 e que estabelece a cobertura mínima que os planos de saúde devem oferecer aos seus segurados.
Porém, lendo então o teor dessa decisão, a gente pode ver que a coisa não é tão triste quanto se imaginava. Vejam bem, eu até imprimi aqui, usando essa coisa antiga do século XX, chamada papel, Impressora. impressora. Então, isso está no site do STJ, não é segredo, está bem disponível para todo mundo. Então, o rol de procedimentos em eventos da saúde suplementar é, em regra, taxativa. Quando já se fala em regra é porque vai haver exceções. Exato. A operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado a esse rol. Então, se existe um tratamento já com os mesmos efeitos para o mesmo tipo de problema, ou um procedimento, um exame e tudo mais, não há por que procurar um mais caro ou inovador, digamos assim. É possível a contratação de cobertura ampliada ou aditivo contratual para cobertura de procedimento não incluído no rol. Aqui é o limão dos planos de saúde virando limonada. Então, eles poderão oferecer uma cobertura muito mais ampla, né? Claro que é um preço diferenciado para os seus segurados. Então, quem tiver condições poderá adotar, como qualquer seguradora faz. A gente pode optar, né, por seguro contra terceiros, por um valor limite, com franquia, sem franquia. Nos planos de saúde não deixa de ser o mesmo sistema. E outro item que é importantíssimo também, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol, pode haver, a título excepcional, cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo, desde que não tenha sido indeferida expressamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar a incorporação do procedimento ao rol da saúde. O que significa? Se não está vedado, então pode ser adotado o novo procedimento. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina, baseada em evidências. Então tem que ter um mínimo de eficácia comprovada. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros e seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional de magistrados com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde. E assim se estabelece, né, condições que mitigam, né, que tornam menos grave essa decisão, que, como eu falei, né, parecia muito mais impactante, mas não chega a ser tão grave. O que acontece? Por outro lado, também se oferece maior segurança jurídica, tanto para os planos de saúde, né, porque eles agora podem ter uma previsibilidade maior, que a gente tem que pensar também que o plano de saúde é um negócio, funciona como uma empresa, né, então tem que gerar lucro, claro, tem uma estrutura para ser mantida. E por outro lado, também permite que o próprio segurado não tenha um solavanco para cima, né, dos preços das tarifas do seu plano de saúde. Dá mais previsibilidade, porque essa Agência Nacional de Saúde ela também demora, às vezes, 2 ou 3 anos para atualizar a lista, né, de procedimentos e tudo mais que são autorizados. Mas temos que pensar também, né, que existem doenças que a todo momento vão surgindo. Há 3 anos não se falava em Covid-19. No início deste ano não se falava em varíola do macaco. Então é complicado para eles também, né, programarem, custear tratamentos, exames e tudo mais que possam às vezes extrapolar o orçamento do próprio plano de saúde. Eu cito até como exemplo um caso que aconteceu aqui em Nova Prata, né, uma vez um paciente de câncer entrou com uma ação pedindo o custeio para a prefeitura de um tratamento de 3 milhões de reais. Isso foi aqui na comarca de Nova Prata. Por um lado, tem aquele velho paradoxo, o famoso summum ius, summa iuria, né? A vida humana que não pode ser quantificada em valores, né? E ao mesmo tempo tu estarias exaurindo o orçamento do município pequeno para o tratamento de um único caso. Mas Deus quis que então que esse paciente fosse chamado para a sua companhia meio logo, então acabou resolvendo o problema. Então, por um lado, a notícia de adoção desse rol taxativo, que não é novidade, já estava sendo adotado, o STJ agora apenas
consolidou seu entendimento e não é definitivo, que ainda existem outras instâncias recursais, pode-se recorrer ao próprio Pleno do STJ ou ao STF, com base nos direitos fundamentais, né, vida e saúde, né, do cidadão. Mas eu creio que tudo vai se adaptar com o tempo também, né? Então, não se assustem tanto, né? Porque assim como se definiu uma regra, também existem as exceções, né? Conforme a gravidade e como tudo no direito também, né? Cada caso é um caso. Então, as individualidades de cada situação vão ser consideradas pelo judiciário, né? Na análise dos casos. Muito bem, doutor Gustavo. Agora estou mais tranquilo com esse Pode continuar pagando. parecer. Dá para continuar pagando tranquilo a Pode. mensalidade. E para mim me pareceu uma questão muito mais de um transpasse de situações entre poderes, né? Nós tínhamos o judiciário tendo que dizer o que cabia ou o que não cabia, e essa decisão, me parece que o judiciário desloca isso um pouco de volta para o executivo, que é o responsável pela ANS, para que ele seja mais específico na sua exemplificação. Me ficou parecendo que também existe essa situação por detrás também dessa informação. Samuel, como é que tu enxerga essa decisão e a gente pode acompanhar com mais tranquilidade também? Boa noite a todos, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Cumprimentando, né, o querido, né, Dr. Tiago, Marcelo, né, o Dr. Gustavo, pelas próprias palavras, pelas próprias colocações. E sim, a discussão, lembrando, né, o STJ, ele não é palavra final, mas ao mesmo tempo ele tem como principal função, talvez competência, fazer aí a padronização de entendimentos, como também a própria questão quando se há um embate entre a legislação, né, para se dizer então entre um conflito de normas o que seria assim considerado. O que nós percebemos é que nos últimos 20 anos sempre houve esse debate em relação à ANS e a própria questão da própria lista quanto àquelas coberturas que caberiam, e especialmente veiculava-se também a tal da judicialização da saúde. Com base nisso, busca, não é, através dessa decisão do próprio STJ, padronizar um pouco mais. Entretanto, o que nós temos que observar? O cuidado, que talvez até por isso que vai chegar ao próprio STF, de se dizer até onde é o limite da mercantilização da saúde. Então, as preocupações que elas acontecem não é com o próprio, né, homem médio, a pessoa normal que utiliza o plano de saúde de uma forma tranquila, como o próprio Dr. Gustavo nos coloca, para observar que aqueles casos extremos ou casos maiores, estes sim, né, ainda continuaremos a ver ações judiciais, pedidos, e claro, dentro da ponderação técnica especializada, que é o mais correto, quando uma junta médica poderia dizer para se colocar. Mas a preocupação que nós temos também seriam com os idosos e também aqueles que mais precisam do atendimento de planos de saúde, quando nós temos, né, deficientes com as diversas síndromes que poderiam acontecer, ou também aqueles que estão, né, que seriam atendidos por conta de uma situação daquilo que nós chamamos do espectro de autismo. O problema maior que eles têm colocado na mídia é que, enquanto nós vemos a limitação de números de sessões de fisioterapia, sessões de atendimento e assim por diante, nós vemos que para estes eles precisariam de um número maior de atendimento. E o que é o mais interessante é que ninguém consome plano de saúde. Você vai ou utiliza o plano de saúde quando realmente necessita. Então não é um caso de uma hipocondria, não é? Aquele que ama médicos e assim por diante, que vai se utilizar a torto e direito. Nós temos então esse aspecto de seguro do próprio plano de saúde, que a maioria paga e não utiliza, ou nem quer utilizar, né? Assim nós sempre esperamos. De outro lado, nós temos também essa própria relação, em que quem utiliza necessita. E esta limitação de número de sessões, de número de casos, ou até esta divergência para se dizer não, então o idoso agora eu posso cobrar ainda mais, como já se cobra atualmente, mas ainda mais por conta de uma maior cobertura. E todos aqueles que tenham um estado
né, ou de saúde, ou até mesmo em relação a uma questão própria, né, condicional, genética e assim por diante, eu vou cobrar ainda mais, é isso que será discutido. Então, possivelmente nós vamos ver, né, cenas dos próximos capítulos no próprio STF mencionando talvez esse limite, porque a preocupação está nessa questão da própria mercantilização e também a preocupação que a própria ANS, ela também é incorporada não só por juntas médicas, mas por representantes das próprias, né, nós temos até o PROCON participando, né, a CUT participando, mas também representantes das próprias empresas, neste caso, vinculadas aí como maiores interessadas de planos de saúde. Então cabe, né, verificar o que vai acontecer aí nesse futuro. Muito bem, por enquanto seguimos pagando o nosso plano de saúde sem muito... Esperando para não ter que usar. Esperando para não ter que usar. Marcelo, como é que a gente conclui esse assunto? Perfeito, gente. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, é muito bom estar aqui nessa noite. Obrigado, Thiago, pelo convite. E corroborando, né, com as falas que os doutores Gustavo e Samuel falaram, eu concordo com o Gustavo quando tu falou que a mídia meio que repercutiu de uma forma em demasia com o tema, né? O teor não é tanto exacerbado quanto realmente parece ser, né? Só que, por outro lado, cai por terra, eu não digo direito, mas é um meio que as pessoas que utilizam bastante o serviço, que às vezes os planos não cobrem, que é a judicialização, né? Então agora o STJ, ele meio que define, literalmente ele taxa o que pode ser consumido quando necessário ou não. Então eu acho que as pessoas que recorrem a esses cuidados perdem um pouco de esperança, ainda mais num universo tão desparelho que é o nosso país, onde mais de 48 milhões de pessoas usam planos de saúde e convênios, né? Por outro lado, redobra, eu acho, a responsabilidade da ANS de definir e sempre atualizar esse rol para que as pessoas que realmente usam possam estar, sim, sendo atendidas mesmo com esse tema agora mais limitado, né? Eu vejo que vai, na minha opinião, a peteca, por assim dizer, ela passou para a mão da ANS, que se levava 2 ou 3 anos para atualizar essa listagem, nós vamos ter uma cobrança muito mais incisiva para a agência que ela trabalhe com uma atualização periódica, no mínimo, para englobar essas situações, porque senão nós vamos ter novamente esse estica e empurra se arrastando por mais tempo. Mas também eu acho que vai recair sobre o STF, né? Porque como é um tema novo agora, cabe recurso e dificilmente vai ficar só na esfera ali do STJ, né? Sim. Porque vão haver casos, eu não digo extraordinários, eu acho que até vai ser rotineiro, especialmente agora no início, né? Porque como é algo novo, que embora já vinha sendo planejado, a decisão foi semana passada, né? Que votaram, enfim, até eles iam votar, pausaram e retomaram, né, o julgamento de tão polêmico que foi, mas eu acho que vai sim recair também sobre o STF, mais uma vez. Lembrando que ainda existe projeto de lei, né, para que se padronize e se coloque de forma bem tranquila exatamente o que foi julgado. Então, que se limite dessa mesma forma e se trabalhe, né, de uma forma, então, um pouco mais executiva, neste caso, né, tirando um pouco do judiciário o poder dessas decisões. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo comercial, contando com o apoio de Espanhol Materiais de Construção, Arcier Construtora e Incorporadora, Unimed, Vale das Antas, Service, Contabilidade e Posto das Flores. Mandando um abraço para a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, para a dona Rosaura Lenzi e para o Jamir Moraes, que estão nos acompanhando. Nós retornamos em 3 minutos para falar sobre congelamento de preços nos supermercados. Parece um discurso lá da década de 80 para 90, mas foi na semana passada e a gente vai opinar sobre esse fato. Eu volto já já. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção.
Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento especial até a meia-noite, de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento. Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo. Residencial Amabile Maria. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, nós retornamos ao vivo nessa segunda-feira gelada, porém sem chuva por enquanto, para falar sobre o nosso segundo bloco e o segundo tema. Na semana passada, tanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, quanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, trouxeram à tona um assunto que há muito tempo nós não ouvíamos falar, pelo menos na economia brasileira. Eles fizeram 2 apelos ao setor supermercadista e eu vou lê-los na íntegra. Abre aspas, disse o presidente: com todo respeito, se todos que estão ouvindo, se cada um baixar 1% que seja, ajuda bastante a gente. Ficaria eternamente grato a todos vocês. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, abre aspas, eu encerro reforçando o pedido que é o seguinte: agora é hora de dar um freio na alta dos preços. É voluntário, é para o bem do Brasil. Da mesma forma que os governadores têm que colocar a mão no bolso e ajudar o Brasil, o empresariado brasileiro tem que entender o seguinte: devagar agora com um pouco, porque a gente tem que quebrar essa cadeia inflacionária. Aos colegas de bancada, no seu ponto de vista, como devemos interpretar as falas das autoridades federais quanto à inflação? E está ao alcance do setor dos supermercados frear a alta dos preços? Samuel Menezes Oliveira. É interessante voltar a falar sobre congelamentos numa noite tão gelada, mas pelo menos o debate é acalorado, né? Então nós temos essa questão. O primeiro ponto que nós temos que tomar cuidado, não é um congelamento obrigatório, não é um congelamento por lei, nada disso, igual saíram se falando, né, em grupos, né, de redes sociais e assim por diante. O que houve? Houve exatamente um pedido até estranho, vindo de um economista dito liberal, né, escola de Chicago, toda aquela questão, né, de se dizer que o mundo vai por ele mesmo, né, desde Adam Smith, mas ele vem com essa proposta de se dizer o quê? De se fazer um pedido este que por detrás ele traz ali um aspecto de quase intervencionismo,
para se dizer então que segurem as tabelas, os preços, e que as tabelas venham ali somente em 2023. O que nós vemos? Até pela própria análise econômica, do valor econômico, eles colocam o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, ele vai sempre observar em dois aspectos, né? O aspecto técnico, mas infelizmente também o aspecto político. E ali o que nós vimos foi o Paulo Guedes político, né? Agora, por um pedido, por uma questão até da própria relação eleitoral, de tentar segurar de alguma forma. Mas isto trouxe susto para o próprio mercado, porque se ele está tendo que pedir para que segurem preços, que se congele preços, então já sinaliza um pouco da inviabilidade que ele tem em mãos, tecnicamente, de segurar a própria inflação, de se dizer, olha, eu tenho outros meios, outras técnicas. Infelizmente, nós não vimos a tal prometida reforma tributária. E o que acontece agora, eles se utilizam da própria possibilidade que o direito tributário nos dá, da desoneração em relação ao IPI, e agora estamos debatendo também um pouco da desoneração no ICMS estadual, mas especialmente então ele pede para o setor varejista, dentro da parte de supermercados, que repassem esta desoneração, assim mantendo-se ou diminuindo a faixa de lucro para que os preços realmente diminuam no final da cadeia. É esse o pedido. Quem foi o último político que fez esta mesma tática, essa mesma técnica e próximo à época de inflação? Sarney. Resposta, não. Sarney fez por lei, obrigando-se o congelamento, mas quem fez de desonerar e pedir e tentar intervir no mercado foi a senhora Dilma Rousseff, agora para a segunda, né, nesse caso para a reeleição dela, então quando ela fez. E isto que causa estranheza, o governo Bolsonaro, na parte econômica, tão semelhante ao Guido Mantega e tão criticado que foi dentro desse trabalho dessa forma. Causa estranheza exatamente isso. Mas nós estamos diante de um cenário que muitas vezes até o próprio governo federal ele não tem condições de contornar tudo, porque é um cenário mundial que nós estamos enfrentando, mas vem claro pontos que levam, né, a essa discussão. O primeiro ponto nós sabemos que é o frete, preço de combustível, que aí volta aquele mesmo assunto também. E talvez, né, a PEC, né, neste caso, para alterar a própria a Constituição Federal em relação a zerar ou, quem sabe, diminuir a tributação, porque vem sempre essa questão, por que não diminuir a tributação dentro dos combustíveis? Aliás, por que tributar combustíveis se os combustíveis estão exatamente para fazer o Brasil gerar e o Brasil dar certo? Outros países também estão zerando? Resposta sim. A Itália, a Bélgica, a própria Alemanha, a Inglaterra, todos eles estão agora neste período fazendo. E nos Estados Unidos, curiosamente, quem zera são os estados. O estado de Nova York, agora, no final do mês de maio, zera também o seu preço em relação à tributação de combustível. E vem justamente esse confronto de se dizer o que era melhor, então, uma política mais forte no sentido tributário, no sentido realmente se comprovar, repassar de fato, porque o governo federal tem dinheiro, porque nós estamos falando também diante de superávit das contas públicas, porque só no ano passado, em vistas da arrecadação, em confronto com os gastos políticos, aquilo que era para ser previsto com um superávit de 0,5%, hoje já está em 1,4%. Então o governo federal ele teria dinheiro para repassar um pouco disso para dentro do custeio? Sim. Então talvez a pergunta, né, de $1 milhão sempre é como vencer a inflação, mas talvez seja trabalhar de formas melhores, até para não assustar tanto o mercado que foi. Porque a resposta na própria sexta-feira ao ministro Paulo Guedes foi essa. Foi Bolsa de Valores, né, despencando, especialmente o setor varejista, e o dólar disparando de novo por conta simplesmente do arrepio que se deu de se falar em congelar. Por quê? Não é só o Brasil que relembra da própria questão lá do governo Sarney, da década de 80, que não deu certo, mas como também a nossa vizinha Argentina,
que há um ano está com preços congelados e a inflação ela simplesmente ela teve um comportamento pior, que na verdade subiu ainda mais porque diante do congelamento de preços o que houve, empresas não conseguiram mais pagar seus funcionários, pagar seus impostos ou comprar insumos para continuar a produzir. Então, o que nós vemos é uma reação em cadeia ainda pior. Então, isso jamais poderia acontecer. Mas não foi, conforme brincamos também no primeiro bloco, não foi tão grande assim o latido, porque, afinal de contas, foi algo que eles sugerem, que todos já negam de imediato e, especialmente, o mercado já respondeu de forma bem efetiva, que não é esse o caminho. Muito bem. Marcelo Roncato Bergamin, como é que tu enxerga essa chamadinha para o pessoal dar uma segurada nos preços? Pois é, Samuel, tu fizeste uma análise perfeita, até porque se a gente lembrar, historicamente, com o Sarney, com a Dilma, depois, o congelamento não é uma alternativa viável quando se fala em recuperar ou tentar segurar a inflação, né? A gente teve o Sarney com o plano cruzado, né, que congelou definitivamente por lei os preços e depois a Dilma que meio que foi contra os bancos, né? Aliás, um dos motivos sociais do impeachment foi isso, né? Porque ela ia nas TVs e tal, falava para os bancos segurarem seus lucros. Então isso também repercute mal. O que me causa estranheza é que um governo dito liberal, no meu ver, pecou em assustar o mercado, porque a gente sabe que não vai ter efeito por lei, por decreto, como foi o Sarney, e nem tão pouco quanto a Dilma, né, que falou muito mais num tom de conselho, né? Então o Paulo Guedes, ao dar esse conselho, a maneira como ele deu, ao meu ver, foi errada, porque repercute. Ainda mais em ano eleitoral, gente. A gente está em um ano que tudo que a gente falar sempre repercute estrondosamente, seja para o ônus ou seja para o bônus e o ônus. Tudo que você falar pode ser utilizado contra você no pleito eleitoral. Exatamente, e com certeza isso politicamente vai ser usado. Vocês querem um governo assim, assim, assim? Né? Então, isso repercute. Só que também nós temos que lembrar que a parte do governo eles fizeram, né? Renegociando com os estados, agora eles vão vender a Eletrobras e parte deste lucro vai para dar um incentivo aos estados para compensar a falta de arrecadação deles no ICMS. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas é um indicativo que o governo está dando para até o mercado, né? A gente quer segurar essa situação, esta inflação, ainda mais em ano eleitoral, porque o povo vota sim por partido, por ideologia, mas vota se a comida dele está na mesa, se o salário está em dia, se o salário entra, se o Pix entra, se ele tem condições de ir ao mercado. Então eu vejo que a declaração foi infeliz, porque ela não vai ser comprovada, tanto é que o mercado respondeu, e respondeu forte. O dólar subiu, a nossa bolsa caiu um pouco, os mercados que nesta última eleição ajudaram, né, o governo por ser liberal, porque mercado é mercado. Eu parto do entendimento que qualquer regulação no mercado eu acho errado, né, porque negócios são negócios e tem que deixar serem negócios. Então eu acho que a declaração foi infeliz e não vai ter efeito. Ainda bem, né? Muito bem. Gustavo Prates, liberalismo tupiniquim não é bem assim para ser feito, né? A realidade contraria as ideologias, né? Frequentemente, né? Então, a gente está lembrando, né, que além do congelamento do plano cruzado, em 1986, tinha também tabelamento de preços. Então, os jornais divulgavam tabela, então a Coca-Cola custava tanto, o pãozinho de 50 gramas custava tanto, não sei o quê. E teve até um administrador de um hotel em São Paulo que foi preso porque o hotel vendia Coca-Cola acima do preço da tabela. Mas era um hotel de 5 estrelas, né, pelo amor de Deus. E aí surgiram as figuras, né, dos bottoms do fiscal do Sarney. E isso é muito perigoso e já se mostrou ineficaz, né? Porque a gente, às vezes, está
segurando preços, né? Mas isso aí vai soltar uma hora ou outra, né? Isso já aconteceu com o governo Dilma, né? Que fez uma contenção de tarifas, né? De energia elétrica, de combustíveis, segurou o preço visando, claro, contenção inflacionária, mas também com olho na eleição. E aí sempre tem aquela frase famosa do James Carville, que era assessor de campanha do Bill Clinton, né? Perguntaram o que se faz para ganhar a eleição, onde é que a gente tem que focar, não sei o quê, né? Na guerra, na patriotismo, não sei o quê. É a economia, estúpido. Exatamente. Por outro lado, eu não sou ingênuo também de achar que uma declaração do ministro e do presidente da República não vai gerar lucratividade para muitos setores. Então, quem joga com ações no mercado financeiro e compra e vende dólar, né? Ganha. Quando dá uma baixa nessa da queda geral de ações, né, vai comprar para depois vender no movimento seguinte. Então tem muito de especulação também. Imagine você se um ministro de um país aí tivesse 10 milhões de dólares numa conta no exterior, né? Claro. O dólar aumentando, quanto não ganharia, né? Ou num offshore, de repente. Acontece, né? A gente nunca sabe. Nunca sabe. Mas o preço que se paga, né, literalmente, exato. E agora é alto, né? Falasse também agora, se vende a Eletrobras para produzir a compensação para os estados pela redução do ICMS, mas isso até dezembro. Uhum. Então está evidente, né, a tentativa desesperada de controlar a inflação para tentar algum sucesso eleitoral. Só que eu tenho medo que nós aqui, a ponta do supermercado, do comércio e tudo, eles interpretem uma declaração dessa como um sinal de fraqueza do governo. Quando o governo faz um apelo desses é porque perdeu totalmente o controle da situação. Exatamente. E isso pode ter consequências também mais graves daqui para frente, né? Tomara que não, mas... Eu me lembro daquele seriado que era do começo dos anos 2000, chamado Mad Maria, que eles faziam a construção da Transamazônica Férrea que cruzava. É a Madeira Mamoré, né? Exatamente, exatamente. E aí eu me lembro que conforme a locomotiva ia avançando, eles iam colocando os mourões e avançando com o trilho, né? Às vezes me parece que a economia brasileira a gente é meio assim, nós temos uma locomotiva vindo e o pessoal está construindo a estrada de ferro num terreno que a gente não sabe bem se está assentado ou não. E que locomotiva, né? Porque a gente, querendo ou não, ainda somos uma das maiores economias do mundo. A gente tem quase metade do PIB, né, do Mercosul, é nosso. Sim. O Mercosul inteiro, né? E variedade, tu vai ver uma Venezuela, tem a economia basicamente produção de petróleo, né? Argentina tem turismo, claro, mas tem carne, leite e algum petróleo também, né? Então, a economia do Brasil... que na sua história sempre funcionou por ciclos, né? Ciclo pau-brasil, da cana-de-açúcar, da borracha, do café, do petróleo também, né? Ainda assim, ela é mais diversificada do que de muitos países, né? Então... Também louros de glória ao empresariado brasileiro que encara uma realidade muitas vezes adversa e leva a economia adiante. Quem lê a história do Visconde de Mauá no século XIX, se o Brasil tivesse 5 ou mais Viscondes de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, mas é um cara, um empreendedor, né, que viu o primeiro brasileiro que, até porque ele tinha uma convivência com banqueiros ingleses e tudo mais, né, a importância de ter dinheiro circulando, ele comprava escravos, alforreava e assalariava eles, para justamente criar um mercado consumidor. E era o cara mais boicotado, porque a cultura do Brasil era escravagista. Então, nós estamos sempre 100 anos atrasados, né, em termos de mentalidade, né, então... Muito bem, nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo Espanhol Materiais de Construção, Arcier Construtora e Incorporadora, Unimed, Vale das Antas, Service, Contabilidade, Posto das Flores, mandando um abraço para a dona Elisa Roncato e o Darli Golembieski que estão nos acompanhando. Em 3 minutos nós voltamos para falar sobre regulação da mídia, um assunto que também surgiu na última semana. Requentado, mas que sempre está presente. Nós voltamos já já. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria.
Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento especial até a meia-noite, de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. E nós retornamos para o último bloco do Ponto a Ponto dessa semana, que está bem politizada. Na última semana, o então, agora, candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a falar em regulação da mídia. O que pensar a respeito? O ex-presidente e atual candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a falar em regulação dos meios de comunicação, propondo um debate e uma conversa entre as empresas e o governo. Como é que a bancada enxerga do ponto de vista esse controle sobre a mídia, comentado pelo candidato petista, e que já foi alvo de projetos ou iniciativas em governos do PT anteriormente colocado? Se falava em regulação dos meios de comunicação no primeiro ou no segundo mandato de Dilma Rousseff. Isso acabou depois se desfazendo com o impeachment. Agora, o governo, o proponente ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, volta com esse novo discurso sobre regulação da mídia. Quando se fala em regulação da mídia, a primeira faísca que se solta é novas tentativas de censura. Diz ele que não é isso, mas como é que nós enxergamos esse fenômeno? Marcelo Roncato Bergamin. Perfeito, pode ser até uma opinião arcaica, mas eu acho que sim, qualquer tentativa de regular o que não é para ser regulado, eu acho que é uma parte de censura sim, né? Historicamente, se a gente voltar um pouquinho, no final do segundo governo Lula, ele tentou regular a mídia, fez a sucessora Dilma, e a ideia era que no primeiro governo dela este projeto passasse no Congresso.
ela engavetou, nem mandou ao Congresso, porque o nome dela não era tão forte na época para peitar uma notícia dessa, né? Antes até a gente falava em off, Thiago, Gustavo e Samuel, que na semana passada os dois lados, né, do eixo político deram declarações infelizes, né? Se antes nós tínhamos, por um lado, o Bolsonaro com o seu ministro falando sobre os preços, que isso abala o mercado, agora nós temos esse impacto político que recai sobre o Lula, né, a figura dele. E isso também afeta os partidos que compõem a aliança dele. Eu vi que a Rede e o Partido Verde, eu acho, enfim, soltaram uma nota, né, enfim, dizendo para ele não falar isso mais, porque afasta o eleitorado que esse ano se faz tão fundamental, para um lado ou outro, né? Eu acho que o mundo só é mundo porque ele é livre, e qualquer tentativa de regular, cabe uma censura, tanto que pode ser explícita ou não. Mas eu acho que as rádios, as TVs, os jornais, a mídia impressa, a mídia digital, ela tem que ser livre. Assim como os negócios são negócios, por serem livres, a mídia também tem esse papel fundamental e ímpar de ser livre, né? Então eu acho que foi sim uma declaração infeliz. Gustavo Prates, se regularem aí os meios de comunicação, a gente pode continuar fazendo ponto a ponto e dando opinião sobre tudo, será? Ou a gente tem que ficar com receio que alguém venha abrir a casa no meio da madrugada? Se não mexer na Conecta, tudo bem. A gente sabe que a liberdade do indivíduo, né, tem limites. Eu sou um defensor da liberdade de imprensa, sou um defensor da liberdade de informação. Mídia hoje não é só mais TV, rádio, jornal. Hoje tem diversas, tem redes sociais, tem WhatsApp, tem Telegram, tem não sei o que, tem os nossos streaming aqui, né, que como a própria Conecta, né. Só que estamos numa era de pós-verdade, em que as pessoas hoje em dia não estão mais investigando o que é verdade, estão escolhendo uma verdade, acreditando e defendendo. E nesse contexto, a propagação das famosas fake news ou notícias falsas, né, que é um hábito muito antigo da humanidade. Notícia falsa foi, por exemplo, quando Nero botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Ou quando se inventou que a Maria Antonieta teria sido comunicada que o povo estava sem pão e ela teria comentado que, se não tem pão, comam brioches, né? Então, uma notícia falsa motivou a entrada dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Então, as consequências podem ser muito graves. Mas, assim, a minha posição, independente de que foi o candidato esse ou aquele que falou, é que haja uma liberdade, evidentemente, não haja uma censura prévia, mas que haja um amplo direito de defesa de quem é mencionado, porque às vezes a mídia, a gente conhece muito bem, né? Ela vai dedicar horas e horas, né, de massacre em cima de um acusado, que depois muitas vezes é absolvido num processo judicial, aí onde pode se defender, apresentar provas e contraditar as acusações. Então, acho que o que deve ser garantido para o indivíduo é o direito à ampla defesa e direito de resposta a qualquer acusação que haja. Isso sim, porque infelizmente hoje a tecnologia está produzindo muito mais inverdades do que se imagina. Hoje em dia eu posso pegar a cara do Gustavo, botar no Thiago com o mesmo corpo, o rosto do outro, produzem vozes, a chamada deepfake, né? A falsidade profunda, digamos assim, né? E é perfeito, tu olha lá, às vezes faz um clipe, o Lula cantando, o Bolsonaro cantando, e esse é o verdadeiro perigo, principalmente no ano eleitoral, onde os ânimos são mais acirrados, né? Hoje há uma grande tensão no país, né? Pelo menos virtual, né? Na prática, eu acho que não acontece. E um ano de polarização, eu digo assim, já fomos mais polarizados. Aqui no Rio Grande do Sul teve uma época que se degolava o adversário, né? Sim, então, exatamente. Então, e há menos de 100 anos atrás, né? Mais ou menos. Então, 90 e poucos anos. Pois é. Então, claro, liberdade de imprensa sim, liberdade de informação, mas direito de resposta, direito de defesa para quem for injustamente acusado, tá? É isso aí. Muito bem, para a gente encerrar o nosso debate, Samuel Menezes Oliveira, regulação da mídia, cabe falar isso ainda?
Não cabe, não, Tiago, e toda e qualquer forma de controle é perigosa, né? Aí, até lembrando, né, o século passado, quando não se eram donos de jornais, controlava-se até a venda de papel para que fosse feito os jornais. Por isso que nós temos, historicamente, né, a previsão da imunidade, né, em relação ao papel para fins da mídia, da própria questão impressa. É perigoso, de uma forma até apontando, né, o candidato Luiz Inácio Lula, ele tem ali a preocupação, e ele traz essa preocupação à tona, quando ele, na verdade, poderia estar trabalhando com aquela questão do direito de esquecimento, de se dizer, mas o que se acusa é que muitas vezes querer reescrever a história, ou dizer, né, ser completamente inocente quando na verdade, talvez a inocência ela veio por fins de processos que são anulados, mas não que julgam efetivamente a inocência, é perigoso querer controlar a mídia só para calá-la em relação a isso. Então, a verdade ela pode muito bem ser ainda destacada, ser ainda, né, buscada. Outros processos também virão para todo e qualquer lado, né? Não é só quando se acusa em matéria de corrupção somente quem é vinculado ao Partido dos Trabalhadores, mas todo e quaisquer outros pontos, que é um dos temores, né, até do próprio governo atual, como também dos anteriores e assim por diante. Então, o que nós temos que ter sempre a transparência. Então, a transparência é ela, né, quem demonstra que, de uma forma, por mais que nós tenhamos as fake news, nós passamos a ter uma visão muito maior daquilo que acontece de uma forma muito mais imediata, e é graças a vocês, comunicadores. Então isso é de suma importância, que tem essa comunicação e essa possibilidade de nós trabalharmos. Eu acho que o controle ou a mídia sendo limitada ou talvez, né, vinculada de alguma forma, só temos a perder, com toda certeza. Muito bem, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Samuel. Você acompanhou mais uma edição do nosso Ponto a Ponto, toda segunda-feira, às 21 horas. Questões de opinião, questões de debate, questões que dão aí espaço para ampla defesa e para o contraditório, são colocadas aqui para os nossos especialistas da comunidade que vivem e convivem na nossa realidade social, darem as suas opiniões. Eu agradeço também ao Celso Antônio Busato, que está nos acompanhando pelo Facebook. Um agradecimento especial a Monalise Canali, que está na nossa produção, e o Jonathan Antunes na nossa edição. O Ponto a Ponto retorna segunda-feira que vem, às 21 horas, aqui na Conecta Mais TV. Uma ótima semana a todos.